Bom dia! Trabalhadores vão aproveitar o 13º salário para pagar dívidas. Campanha Novembro Azul e a prevenção contra o câncer de próstata. No estúdio vamos falar sobre diabetes e as formas de tratamento. E mais, hoje é o dia da favela. São Luís possui a 4ª maior comunidade do Brasil. Hoje é 4 de novembro de 2015 e o Bom Dia Maranhão já está no ar. E olha só, 3 em cada 4 brasileiros devem usar o 13º salário para pagar dívidas. É o que diz uma pesquisa da Associação Nacional de Executivos de Finanças. Ao vivo, o repórter Eduardo Ericeira tem mais detalhes. Ô Eduardo, fala pra gente qual a maior dívida desses consumidores, hein? Muito bom dia. Pois é, Eliane, bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Maranhão. 44% aí dessas dívidas foram acarretadas a partir de compras aí feitas com cartões de crédito. Outros 38% aí com cheque especial dessas dívidas e 8% com financiamento bancário. Você falou aí 3 a cada 4 brasileiros, pois é, 74% dos brasileiros, a grande maioria, vai utilizar o 13º salário aí para pagar dívidas. Eu vou conversar agora com o Ribamar Campos, que é economista e presidente do Sindicato dos Economistas aqui do Estado do Maranhão, que vai dar aqui algumas dicas e explicar o porquê aí desse acúmulo de dívidas, que não é nada bom, claro, para a população brasileira. Ribamar, essa questão do acúmulo de dívidas, como eu disse, é pela questão da compra aí, do consumismo, sem ter aí uma consciência do que vai receber, e pessoas até que compram achando que o 13º salário vai dar para suprir todas essas dívidas, mas não é bem assim, né? Muito bom dia. Bom dia, Eduardo. Na realidade, o brasileiro já é acostumado a utilizar o crédito, e como o crédito por longo período ele ficou disponível a todos os brasileiros, então ele foi usando sem determinado controle, sem observar a sua capacidade de pagamento, ou seja, o seu orçamento, quanto era a sua receita mensal, quanto era a sua receita anual. E os financiadores sempre procurando mais clientes, né, querendo emprestar o capital. Então o brasileiro foi a cada oportunidade que tinha de fazer compra de seus produtos, ou um bem durável, ou até um bem de luxo, mas com a facilidade do crédito eles foram se endividando. Em relação à questão, agora o período é de final de ano, tem a questão da ceia, troca de presentes, vai ter que ser um pouco mais aí humilde, né, digamos assim, nesse período de final de ano, né? O comércio, a cada período, ele cria uma motivação a mais para o consumidor. É o dia dos pais, é o dia das mães, é o dia da criança. E agora o final de ano, então isso também contribui para o endividamento. O que nós brasileiros precisamos aprender é utilizar os recursos disponíveis no orçamento. Comprar só aquilo que ele tiver em condições de honrar os pagamentos. Então nós vamos ter a oportunidade agora de receber o 13º salário. Na maioria, quando se pensa em 13º salário, a gente já pensa a data que ele vai chegar, e o comprometimento já vem para essa data. Então poucos, acredito, muitos estão com esse interesse. Você falou de cada 4, 3 estão com o interesse de liquidar a dívida com o 13º salário. Mas muitos já nem vão ter essa condição, porque o comprometimento geralmente é muito alto. Agora tem gente que gasta já pensando também no 13º salário, em suprir essa dívida, e às vezes não dá, né? É verdade, principalmente quando vem o parcelamento. Por exemplo, no estado do Maranhão, o parcelamento do 13º, ele vem no primeiro semestre uma parte, no segundo semestre vem outra parte. A primeira parte não vem nenhum desconto, vem todos os descontos no segundo momento. Então nesse momento eles pensam que tem uma importância razoável e não tem. Aí já recebe bem menos. A gente falou agora do período de final de ano com os gastos, mas também tem o do começo do ano, né? Esse primeiro trimestre aí é de pagamentos de impostos, também aí matrículas escolares, IPVA, IPTU, enfim, são muitos gastos nesse primeiro trimestre de todo o ano. Como fazer? Qual a dica que o senhor deixa a pessoa que já começa o ano endividada e tem esses outros gastos que são acarretados no início do ano? O ideal é você eliminar os empréstimos com juro alto. Todos os juros altos que você tiver, você tem que procurar o banco para negociar. Quando você tiver recursos extras, você vai ao banco, quita as parcelas anteriores. O mínimo que você puder ficar pagando esses juros altos que estão hoje nessa faixa de 30%, 25%, até mais,
Então, o mínimo que você puder deixar para pagar com juros, mais favorável é para o brasileiro. Ok, obrigado pela sua participação aqui no Bom Dia Maranhão, Ribamar Campos. Dicas importantes aí, Eliane, para quem está endividado e não quer começar o ano aí com essas dívidas, ou pelo menos que reduzam. É com você, Eliane. Obrigada, Eduardo. Melhor, sem dúvida, é pagar à vista, mas nem todo mundo consegue, né? Daqui a pouco você volta aí falando do Dia da Favela, não sai daí. E olha, a gente continua falando de economia. A Bovespa teve alta de 4,76% aos 48.053 pontos. No mercado de câmbio, o dólar comercial teve queda de 2,39% e vale R$ 3,77. O peso teve queda de 1,96% e vale 39 centavos. O euro teve queda de 2,8%, cotado a R$ 4,11. E a seguir no estúdio vamos falar sobre diabetes e a prática da atividade física também, como acompanhamento e no tratamento. Agora são 7h42. Não sai daí, o Bom Dia Maranhão volta já. Confira agora como fica a previsão do tempo na capital e no interior do estado. A previsão é de sol encoberto em grande parte do Maranhão. Possibilidade de chuva rápida no sul do estado. Vamos ao mapa. Em Itapecuru, Mirim, Bacabal e Barreirinhas, a máxima é de 33 graus. Em Barra do Corda e Imperatriz, a máxima é de 38. Em São Luís, mínima de 24 e máxima de 32 graus. E este mês é realizado mundialmente a campanha Novembro Azul, que busca alertar os homens para os riscos do câncer de próstata. E os números são preocupantes, viu? Segundo o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, este ano devem ser diagnosticados 69 mil novos casos da doença. Seu Clemente sabe que quando o homem atinge uma certa idade, precisa fazer o exame regularmente. A partir dos 40 anos é a recomendação que o médico faz. E o senhor sempre está fazendo? Estou fazendo todo tempo, de 6 meses eu vou no meu médico. Depois do Outubro Rosa, a campanha Novembro Azul chega com a intenção de alertar os homens sobre um grave problema de saúde. Atualmente, o câncer de próstata é o mais comum entre os homens. Quando esse diagnóstico é feito tardiamente, as chances de cura desse paciente caem consideravelmente. Começar a fazer campanhas, a começar a procurar este paciente o mais cedo possível, a fim de evitar que o mesmo venha a ter sofrimentos no seu final, de quando pega uma doença em estado mais avançado. Existem duas maneiras para a detecção da doença: através de um simples exame de sangue, que deve ser complementado com o do toque retal. Esse último método desagrada muitos homens, mas seu Francisco sabe que o procedimento é importante para um resultado mais preciso. É um exame que todo homem deveria acabar com esse tipo de preconceito tolo e fazer o exame que realmente ele é salutar para a nossa saúde. A campanha também chama a atenção para o câncer de pênis, doença de muita incidência no estado. Atitudes simples como a higiene adequada podem evitar o surgimento do problema. Fica muito mais fácil o paciente que se lava, se limpa, se examinar. Ele vai perceber uma verruga, vai perceber algum ferimento e esse sim procura o médico. Os pacientes chegam agora com câncer de pênis em estádios menos avançados, o que já está dando um prognóstico maior e uma qualidade de vida melhor a estes no momento pós-tratamento. E você viu ontem aqui no Bom Dia Maranhão que a gente falou muito bem sobre esse assunto. Para o câncer de pênis, no caso, o básico mesmo é o asseio, né? A higiene pessoal, que é muito importante. E olha, hoje o assunto no estúdio é o diabetes. Você sabia que são mais de 380 milhões de pessoas com diabetes tipo 2 em todo o mundo. E aqui no país, aqui no Brasil, esse número passa dos 12 milhões. Sobre o assunto, eu converso aqui no estúdio com a Viviane Chaves, que é endocrinologista. Viviane, bom dia. Obrigada por ter vindo aqui ao Bom Dia Maranhão. A gente sabe que tem diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2. Diabetes tipo 1, a prevalência é maior em crianças e adolescentes. Já o diabetes tipo 2, 80% das pessoas têm esse tipo de diabetes, é isso? Isso, 80% da população da prevalência de diabetes é diabetes tipo 2, que é o diabetes relacionado ao adulto. Sim. E tem uma ligação direta, né, com hábitos de vida. Tem os fatores genéticos que são importantes,
mas uma prevalência maior em quem é sedentário, quem está acima do peso e hábitos alimentares inadequados. O correto, desde ontem a gente está falando muito sobre saúde, né? Por exemplo, no câncer, para combater o câncer de próstata, os homens devem ir ao médico a partir dos 50 anos. Diabetes, como é que a pessoa, tanto o homem como a mulher, o que ele deve fazer para saber se tem essa predisposição ou não? Primeiro, o histórico familiar, né? Isso é fundamental. Você conhecer as doenças que sua família tem, né? Se você é um paciente que tem histórico familiar, uma pessoa com histórico familiar, que está acima do peso, hábitos alimentares inadequados, então você deve, no exame de rotina, certamente o médico, o famoso check-up, né? Vai pedir uma dosagem de glicemia, um exame simples, prático e barato. E por esse simples exame você já pode detectar se tem ou não diabetes. E aí, diferente do combate ao câncer de próstata, o diabetes é diferente porque não tem uma idade específica. Não tem que esperar os 50 anos chegar. Tem que fazer essa consulta aí periodicamente, pelo menos uma vez por ano, Viviane? Exatamente. Como foi falado antes, existe o diabetes tipo 1, que é mais relacionado à criança e adolescente, que é um diabetes autoimune, é um tipo diferente em relação ao diabetes tipo 2. E o tipo 2 é esse relacionado a esses fatores de risco já mencionados. Então, pelo menos uma avaliação anual. Se você percebe algum dos sintomas, perda de peso inexplicada, poliúria, que é urinando além do normal, aumento da sede, infecções urinárias de repetição, infecções do trato geniturinário, ginecológicas, e no homem também infecções relacionadas a DSTs, como por exemplo a candidíase, né, bala no post-it, que pode ou não ser relacionada à transmissão sexual. Então, se isso se repete, é importante também fazer exames de glicemia, porque você pode estar com diabetes. E aí você falou que um dos fatores, além do genético, também pode ser a obesidade e o sedentarismo. E aí a gente fala do sedentarismo, a gente também fala de comemoração do Dia do Diabetes, que é uma campanha aí bem vasta, que está sendo organizada. Uma corrida também faz parte dessa campanha. Fala pra gente como é que vai ser essa corrida, quando vai ser, quem é que pode participar? Então, o Dia Mundial do Diabetes é comemorado no mundo inteiro no dia 14 de novembro. Sim. O nosso evento, essa é a segunda vez que a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia Regional do Maranhão faz algum evento. A nossa regional é a segunda vez que faz a caminhada e corrida, né, que será no dia 15 de novembro, às 7 horas da manhã, a largada na Avenida Litorânea. E não é só para quem corre, teremos a caminhada de 3 quilômetros, e quem pode participar? Qualquer pessoa. Pois é, era isso até que eu ia te questionar. Só os diabéticos podem participar? Não, qualquer pessoa. Agora, sempre você não vai, por exemplo, eu vou correr sem ter uma avaliação cardiológica, não. Para eu me inscrever na corrida, eu tenho que já ter um aval, né, do médico que eu posso correr. Mas a caminhada está aberta para todo mundo, né? Pacientes diabéticos ou não. E corrida também. Tem alguns pacientes diabéticos que correm. A partir de que horas? A largada às 7 horas da manhã do dia 15 de novembro. E as inscrições estão sendo feitas no site da Milhas, www.mundomilhas.com.br. Inscrições, repita o site, por favor. www.mundomilhas.com.br. Tem algum prazo? Até as inscrições podem ser feitas até quando? Até 2 ou 3 dias antes, ou até acabarem o número de vagas. Certo. Então, às 7 horas da manhã é a largada, vai ter tanto corrida também como caminhada, então todo mundo pode participar. Exatamente. Caminhada 3 quilômetros, corrida de 5 e 10 quilômetros e premiação para os primeiros colocados. Teremos a classificação de deficientes físicos e visuais, que na edição anterior nós tivemos 3 cadeirantes, um deles diabéticos, então as inscrições já estão a todo vapor. Que bom. Conversei com a endocrinologista Viviane Chaves. Viviane, mais uma vez, muito obrigada pelos esclarecimentos a respeito de um assunto tão importante, tão sério, que é o diabetes. Obrigada, bom dia. Obrigada, bom dia. E a seguir vamos falar sobre o Dia da Favela. São Luís possui a 4ª maior comunidade do Brasil. Agora são 7 horas e 53 minutos. Eu volto já. E hoje é o Dia da Favela. São Luís possui a 4ª maior comunidade do Brasil, que é o bairro do Coroadinho. Mas o que é favela, hein?
Vamos saber mais ao vivo, novamente, com o repórter Eduardo Ericeira, que vai explicar direitinho sobre o assunto. Não é isso, Ericeira? É isso, Helene. A primeira impressão que fica é que a favela seria uma ocupação desordenada. Algumas pessoas, inclusive, chamam aí de invasão, mas não é bem assim. Algumas são até que organizadas, já receberam até uma atenção maior do poder público, mas a grande maioria delas, espalhadas por todo o Brasil, ainda são muito carentes aí de poder público em vários setores. Eu vou conversar aqui com o Antônio José, que é geógrafo e tem estudos aí, inclusive um livro publicado nessa questão de ocupação desordenada, que seria mais ou menos aí a favela. Professor Antônio, explique primeiro para a gente, as pessoas que estão acompanhando o Bom Dia Maranhão, o que seria uma favela? Bom dia, Eduardo. Bom dia aos telespectadores da difusora. Bom, favela seria um termo que mais comumente tem sido direcionado a algo que seria uma área residencial carente, né? Carente de serviços públicos como escola, estabelecimento de saúde, um comércio mais diversificado, e que a maioria da população tem uma renda mensal baixa. Tecnicamente, o IBGE tentando homogeneizar essa discussão e evitar que alguns termos que não são muito usuais no país, como área de ocupação, área de invasão, áreas não consolidadas, viessem a proliferar, definiu um termo chamado aglomerados subnormais, que requer que tenha pelo menos 51 unidades habitacionais, né, que seja uma área ocupada de forma desordenada, isto é, sem nenhum padrão arquitetônico, né, e que seja muito densa, ou seja, com muitas pessoas, e sobretudo que seja carente de serviços coletivos básicos, como educação, saúde, coleta de lixo, etc. Se, por um lado, isso facilitou a comparação entre todas as unidades da federação, por outro, dificultou a apreensão da realidade. Por quê? Exatamente esse termo técnico, aglomerados subnormais, ele não considera ou relega a presença de palafitas e de áreas que estão começando agora, como, por exemplo, se você for comparar o que o IBGE definiu em 2000 como tendo São Luís apenas 8 aglomerados subnormais, que passaram em 2010 para 23, não bate com a realidade quando você considera, por exemplo, apenas as áreas de ocupação. Você percebe, por exemplo, aqui na capital São Luís, a quantidade de áreas ocupadas aí em manguezais, de dunas, por exemplo, que seria inclusive até proibido, né? Sim, o que é até proibido. Isso também é outro problema, porque quando você considera favela ou aglomerados subnormais, área de ocupação, ou qualquer outro termo que venha a qualificar a presença de áreas residenciais não padronizadas, você indica que existe um déficit habitacional, né? E isso é latente em todo o país, em todas as principais cidades, não é particular de São Luís, né? Por isso que o IBGE faz essa amostragem vinculado ao censo que vem acontecendo nos últimos 20 anos, né? E indica exatamente a necessidade de, olha, a população está subindo os morros, no caso do Rio de Janeiro e outras cidades do país, mas não é para chegar mais próximo, por exemplo, do Senhor, né? E sim para tentar atender um déficit habitacional. Ok, obrigado por essa explicação, professor Antônio José, geógrafo. Tá aí, Helene, deu para explicar mais ou menos um pouquinho aí. E aí a gente sabe que ainda há muita ocupação desordenada, não só aqui no Maranhão, mas em todo o Brasil há muito déficit habitacional e muita falta de investimento ainda do poder público. É com você, Helene. Obrigada, Eduardo. O Bom Dia Maranhão fica por aqui. Até amanhã.